Olá, boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar para vocês como se faz um estudo de caso de verdade, que vai fazer sentido para que o PEI seja realmente individualizado. Senão ele fica genérico e aí ele perde todo o sentido. Então, o que é importante nesse contexto do estudo de caso antes da realização do PEI? Eu tô com uma colinha aqui no meu computador, porque o passo a passo, ele é importante para que o PEI seja realmente feito da maneira que ele vai, ser útil no dia a dia do professor. Então vamos lá. Todo mundo sabe que pela última lei, o PEI é obrigatório mesmo para alunos sem laudo. Ele enfatiza alunos com deficiência, alunos com TEA, altas habilidades ou superdotação, e também pede um olhar preventivo para crianças menores de 3 anos, o que eu acho isso extremamente importante. Só que o PEI, ele não é sobre laudo, ele é um olhar pedagógico, é um olhar pedagógico estruturado. Então, o que é necessário ser feito na escola para que este PEI funcione? No estudo de caso, antes da elaboração do PEI, a equipe escolar vai tentar colocar nesta elaboração como esse aluno aprende, quais são suas barreiras, quais são suas potencialidades, se ele já usa algum tipo de terapia ou serviço adicional, se ele precisa de algum apoio, se ele já usa esse apoio, ou se a escola está percebendo que ele precisa desse apoio. Então, não é um laudo médico. Esse estudo de caso, ele tem que ter um olhar pedagógico estruturado, e é por isso que ele funciona dentro da escola. Então, ele vai mostrar para a gente o que o aluno precisa para aprender do jeito dele, porque ele aprende de forma diferente dos outros. Então, se nós quisermos ensinar um aluno com um grau de TEA, mas que tem uma dificuldade mais específica, uma leve deficiência, nós não vamos conseguir, porque existem características específicas para aprendizagem. Então, é importante deixar bem claro que se o PEI não for baseado no estudo de caso, ele vai ser genérico, ele vai ser baseado em informações gerais, ele não vai ser específico e não vai atender às necessidades daquele aluno em questão. Então, o que deve conter no estudo de caso? As primeiras informações são o nome do estudante, o ano, a série que ele se encontra, quanto tempo ele está nessa escola e se ele já recebe algum atendimento especial, ou terapias, ou na sala do AEE, caso a escola já possua. Se a escola já possuir, esse trabalho já está sendo realizado e a escola já vai ter um olhar clínico, né? Clínico entre aspas, mas um olhar mais específico, mais pedagógico sobre a aprendizagem desse aluno. O histórico escolar dele. Então, se a gente sabe quanto tempo ele está na escola, como ele foi, qual foi o desempenho dele durante esse período? Quais foram as dúvidas que foram mais observadas pelos professores? E que estratégias que funcionaram e que estratégias que não funcionaram com ele? Por isso que precisa ser feito em equipe, porque são questões que não se responde com um professor só. São questões que não se responde só pela orientadora educacional. São questões que só a família não vai responder também. Então, todo mundo vai participar um pouquinho desta coleta de informações.
Depois dessa parte de histórico, é importante falar sobre o perfil de aprendizagem desse aluno, que esse é o objetivo principal do PEI. O que ele consegue aprender? Como ele aprende? De que forma ele aprende? Ele é mais visual, mais auditivo? Ele é mais sinestésico? Quanto tempo ele necessita para elaborar? Ele precisa de um tempo maior na escrita, na leitura, ele precisa de um tempo maior na realização de avaliações. Então, como ele funciona e qual é o seu rendimento em relação ao tempo? Ele aprende melhor com frases mais curtas, mais objetivas, tem mais dificuldade de interpretar um diálogo mais longo, ou ele aprende melhor em etapas menores. Se você der um comando curto, ele vai realizar. Se der um segundo comando, ele vai realizar. Mas se você der vários comandos ao mesmo tempo, ele não consegue realizar. E isso é a equipe que vai conseguir dizer. Por exemplo, às vezes em matemática ele não vai fazer, mas em geografia ele consegue. Por isso que todos precisam conversar e fazer essas adaptações de acordo com a disciplina e de acordo com a necessidade e o modelo de aprendizagem daquele aluno. Como é que é a atenção e a organização dele? Ele se perde muito no contexto, ele tem iniciativa para iniciar uma tarefa, ele realiza as atividades até o fim, ou por conta de uma desatenção muito grande, ele para no meio, não continua, precisa de uma mediação constante, precisa de intervenção constante do professor. O professor percebe que ele não entendeu, mas ele não levanta a mão para tirar dúvida. Mas ele não levanta a mão para tirar dúvida por quê? Ele tem vergonha, ele é tímido, ele não sabe nem expressar o que ele não entendeu. Isso tudo precisa ficar claro para que depois sejam elaboradas as atividades de aula, o plano de aula após o plano de ensino individualizado. Como é a comunicação dele? Ele responde melhor a comandos orais, ele responde melhor a comandos escritos, com apoio visual. Como ele expressa suas dúvidas? Ele consegue expressar verbalmente? Ele não consegue expressá-las? Ele não se comunica? Então, mais uma vez, em cada disciplina, em cada situação, cada professor tem que se posicionar, a coordenação tem que se posicionar e a família dizer como essa criança é em casa também. E os aspectos emocionais ou socioemocionais? Como ele reage mediante as frustrações? Ele se desregula? Como ele reage mediante brincadeiras que podem ser tidas como bullying? Como ele reage ou como ele interage com os colegas? Como ele experimenta ou se sente em ambientes novos, com atividades novas? Ele demonstra insegurança, medo, agitação, dúvidas maiores em dias de prova? Como é as suas reações em ambientes ruidosos? Como ele reage? Como ele reage a estímulos diferentes, sensoriais diferentes? Dias de festa na escola, na aula de educação física, dias de passeio. Quais são as reações dele? E se ele vai, como ele se comporta nesses passeios? Ele se isola? Ele já se isola no recreio? Ele se isola nos passeios? Então, mais uma vez, equipe unida respondendo esse estudo de caso. Ainda a gente tem que pensar um pouquinho na autonomia. Como ele se organiza com os materiais? Ele conhece a escola, todos os locais da escola, ele sabe mexer com seus materiais, encontrar uma página dentro de um livro, abrir o caderno na folha certa, usar uma folha do começo ao fim, na frente, no verso. Ele registra suas tarefas na agenda. Ele sabe usar uma agenda? Ele sabe seguir rotinas?
ele conhece as rotinas, essas rotinas estão claras para ele, o professor possibilitou essa clareza no início da aula. Ele sempre precisa ser estimulado para iniciar e até para terminar essa tarefa, porque ou ele se perde, ou ele não sabe, ou ele se atrapalha. Mas o PEI, ele não serve só para mostrar as dificuldades. É importante também que o PEI trabalhe e mostre para a equipe as potencialidades deste aluno. Então, existem várias situações ainda a serem colocadas, né, no sentido de mostrar, ele sabe copiar do quadro, ele copia bem, ele tem uma boa letra, ele tem uma leitura fluente, quais são as habilidades pedagógicas que ele possui ou as competências pedagógicas que ele possui e que elas podem ser utilizadas como ganchos para se trabalhar. Do que ele gosta? Quais são seus interesses? Quais são as coisas que ele mais se engaja para que sejam objetos de tema para utilizar nas aulas? E que apoios ele precisa? Visuais, provas adaptadas, com letras maiores, mais espaçamento. Então, ele ainda precisa de questões mais objetivas, separadas por etapa, por exemplo, enunciados de matemática separados por A, B, C, em vez de ter todo um enunciado numa pedida só, né, de uma forma única, que muitas vezes confunde, pois ele não consegue fazer associação de ideias. Então, se esse aluno tem esse PEI estruturado neste estudo de caso, é importante porque vai ser feito para ele, vai direcionar a forma como o professor vai atuar com ele, intervir com ele e cobrar dele. Porque o professor vai saber o que ele produz, vai saber o que ele rende, vai saber como ele se sente. Nós não podemos deixar as emoções e os sentimentos dos alunos que precisam de adaptação de fora. Nós não somos psicólogos, mas nós temos que prestar atenção que ali existe um sentimento por trás de todo um comportamento também. E que muitas vezes o aluno trava por conta de uma ansiedade exacerbada. É importante que nós saibamos disso, mesmo que não sejamos especialistas. Então, resumindo, esse olhar é coletivo, ele vai servir para ajudar tanto no dia a dia do professor, quanto no desempenho do aluno, que conforme esse aluno for progredindo, esse PEI ele é flexível. Esse estudo de caso, ele vai sendo mudado para que o PEI também seja alterado e que você possa obter maiores resultados daquele aluno, que você possa obter maior rendimento daquele aluno. Então, todo mundo vai ser beneficiado com um PEI bem feito, baseado no estudo de caso bem feito. Eu dou formação para professores em escolas ou individualmente, mentorias. Então, se o professor ou a escola tiver interesse em me contratar, é só entrar em contato comigo pelas redes sociais e podemos fazer um plano legal para a realidade da sua escola e deixar os professores atualizados, porque não adianta cobrar do professor se não existe uma formação continuada na sua escola. Então, é isso. Resumidamente, porque esse assunto dá pano para manga, né? Mas se você gostou dessas informações, me siga no canal, coloque algum comentário pertinente que eu possa responder e ajudar a você e a outras pessoas.
Se a escola tiver interesse, é só entrar em contato para formação. Curta, comenta, compartilhe e ajude meu canal a crescer. Pesquisa que tem muita informação boa lá, tá bom? Bye, bye!